Quando uma tirania se instaura, não faz avisos prévios. Ela gradualmente tenta mudar nossa maneira de pensar e a forma como compreendemos a realidade. Para isso, o primeiro passo é a demonização das ideias divergentes. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por historiador libertário, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. George Orwell com certeza se tornou o principal nome da categoria literária de distopia graças à sua famosa obra 1984, além de A Revolução dos Bichos. Seu verdadeiro nome era Eric Arthur Blair, tendo nascido em 1903 na Índia, quando esta nação era parte do vasto e poderoso Império Britânico. Tendo visto de perto as consequências do imperialismo e do crescimento do autoritarismo na Europa, além da tomada do poder da Rússia pelos comunistas, ele desenvolveu um interesse sobre os temas que envolvem a supressão da liberdade. A história de 1984 nos traz uma sociedade totalmente controlada por uma elite de psicopatas, cuja sede de poder é maior do que qualquer outra coisa. Os súditos do regime eram expostos 24 horas por dia a propagandas do partido, para mantê-los no estado de apatia mental e manipulação. As pessoas eram mantidas isoladas, vivendo uma vida medíocre e de solidão, sem desenvolver relações afetivas e sem ter contato com a criatividade e diversidade de ideias. Mas como Orwell conseguiu prever tão bem como seriam as sociedades que hoje se parecem com a China, onde o governo autoritário vigia a todos graças a um sistema tecnológico altamente desenvolvido. Bem, a verdade é que não era tão difícil prever isso em pleno século XX, o triste século do totalitarismo. As ideologias por trás do comunismo e do fascismo estavam sendo aceitas por muitos intelectuais e pela academia universitária. As ideias marxistas de estatização das propriedades, da centralização da economia e da cultura nas mãos de líderes tiranos foram implementadas na Rússia após a tomada de poder por Vladimir Lenin. Com certeza, o modus operandi dos bolcheviques e mais tarde de Joseph Stalin foram uma referência muito clara de como seria uma distopia totalitária. Isso sem mencionar o cruel regime da Alemanha, sob o modelo coletivista. Uma das principais mensagens do livro de Orwell foi: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E nesse modus operandi de controle de narrativa e fatos históricos, um regime totalitário se consolida. O partido era o governo das sombras, o qual controlava todos os aspectos da vida das pessoas através da ideologia. Para isso, fazia-se necessário controlar a informação totalmente, afinal, as pessoas só poderiam ter acesso ao que o partido permitisse. A obediência segue o conformismo se tornaram a maior virtude nessa sociedade de escravos. Todos os fatos da vida e as questões filosóficas deveriam ser rejeitados, e quem ousasse pensar se tornaria a próxima vítima do partido. Ser ridicularizado e cancelado pelo público é algo que muitas vezes acontece hoje em dia com quem diz uma verdade inconveniente. Um homem chamado Goldstein estava persuadindo as pessoas da Oceania de que eles estavam sendo enganados. Na história, ele é o líder da Irmandade, que é um grupo de resistência ao regime do partido. Sua missão era desafiar a autoridade do Big Brother, para despertar as pessoas, acabando por incitar uma rebelião contra a tirania. Mas as pessoas que viviam sob o jugo dessa sociedade totalitária foram tão treinadas para rejeitar toda e qualquer verdade que eles sequer deram ouvidos à mensagem. O personagem principal, Winston Smith, trabalhava em um pequeno escritório do Ministério da Verdade, colaborando com o controle de informação para o partido ao reescrever a história. Naquela sociedade era propagado que o partido era o bastião da democracia, o que não passava de uma contradição óbvia, mas que muitos acreditavam. O problema não era a contradição, já que os conceitos das palavras eram deturpados para as pessoas se confundirem e não terem acesso ao correto significado dos termos, que nada mais era que o duplo pensar da distopia. Conceitos totalmente opostos coexistem sem entrar em contradição, porque seus significados foram alterados. Se pararmos para pensar, essa contradição da verdade está a pleno vapor em toda a nossa sociedade, não só com a China e Coreia do Norte, mas no Ocidente. Vimos nos últimos anos pessoas extremamente acima do peso e pouco saudáveis em posição de poder, querendo recomendar a todos como cuidar da saúde e não pegar a terrível gripe. A questionar as práticas recomendadas pela grande mídia se tornou um pensamento visto como negacionista e anticientífico, por incrível que pareça. Sobre esse polêmico assunto, acho que é melhor pararmos por aqui, já que os censuradores podem não gostar desse tipo de conteúdo. Afinal, como disse o atual ministro da Justiça, ou melhor, Injustiça, esse tempo de liberdade de expressão acabou, é coisa do passado. A ideia presente na distopia de 1984 de que uma sociedade ideal deveria ser governada por donos da verdade, ou nas palavras de Platão, filósofos reis, tinha sido bem descrita pelo filósofo grego em sua obra.
De acordo com Platão, no topo do poder dessa sociedade, descrita em sua obra A República, estariam os indivíduos mais sábios e virtuosos que teriam o conhecimento necessário para governar de maneira justa e pacífica. Mas podemos nos perguntar, o que realmente quer dizer sábio e virtuoso na visão de Platão? Quem definirá isso é exatamente a elite de tecnocratas que controlam o poder. São eles que definem o que é virtude ou inteligência. Sabendo que nem todos seriam considerados sábios para tal empreitada, Platão propôs o conceito do que seria a nobre mentira. Seria uma forma de se preservar a ordem social e a estabilidade política. Trata-se de uma falsidade que deveria ser aceita pelas pessoas desde o nascimento. Ela seria contada a todos pelos filósofos reis e se refere à origem dessa elite e sua posição social, que iria gradualmente ser aceita com o tempo. Através de mitos e narrativas criadas pelos filósofos, as pessoas seriam ensinadas que todos os cidadãos pertenciam a diferentes classes sociais, cada uma correspondendo a um metal específico. Os governantes seriam de ouro, os guerreiros de prata, já os trabalhadores comuns de bronze. Assim, a elite poderia evitar conflitos sociais criados pelo desejo de poder e status, além de manter esse poder reinante no status quo consolidado, com o apoio da classe governada. A ideia de contribuição com o bem comum seria parte disso, porque cada cidadão seria induzido a acreditar que fazendo exatamente o que a elite quer, estaria contribuindo com o resto da sociedade. Pois bem, será que estamos tão longe dessa sociedade idealizada, seja por Platão, seja por Orwell? Sabemos que as escolas, além das universidades, se tornaram os principais centros de propagação da nobre mentira da elite. Por isso, o Estado decidiu controlar o sistema de ensino e torná-lo compulsório. Só seria possível uniformizar a mentalidade das pessoas e contar a todas elas uma mentira em massa se todas as crianças fossem compelidas a se matricularem desde cedo nas escolas. De fato, se pararmos para refletirmos, não é totalitário essa ideia de o governo criar uma instituição centralizadora, como o Ministério da Educação, para controlar nas mãos de políticos e burocratas o que deve ser ensinado para toda uma nação? O verdadeiro totalitarismo começa com o fim da educação livre, da livre iniciativa nesse setor e da falta da independência e autonomia das escolas. Além disso, quando os formadores de opinião da grande mídia, os novos professores, artistas e escritores e os demais profissionais da saúde passam pelas universidades, eles se tornam meros agentes do regime. Isso porque foram desde cedo doutrinados pelo sistema de ensino e muitos acabam perdendo a capacidade de pensar de forma independente e de criticar o governo, apenas repetindo a verdade oficial imposta. Eles perdem até mesmo a capacidade de analisar os fatos, por mais simples que sejam. É assustador ver que inúmeros jornalistas apenas agem como militantes dos partidos no poder. Muitos deles defendem a censura de outros jornais, além dos intelectuais da academia doutrinando seus alunos e militando por modelos utópicos de sociedades totalitárias que eles consideram mais justo. Isso tudo ao mesmo tempo em que esses agentes se autodenominam defensores da democracia. Uma grande contradição, já que o modelo de sociedade admirado por vários intelectuais socialistas e adeptos do marxismo, a última coisa que existe é liberdade política e democracia popular. Assim, o partido, com o apoio da grande mídia e dos intelectuais do sistema, distorce a verdade e diz que só é democracia quando aquele partido X está no poder. Quando outros políticos com ideias diferentes das aceitas pelo status quo ganham a eleição, aí não existe mais democracia. Esse controle da narrativa e da história, além da distorção dos significados das palavras, foi algo adotado pelo tirano Joseph Stalin, na União Soviética. Sempre que Stalin queria reescrever o passado, ele impunha uma nova narrativa a ser difundida na imprensa e nas instituições de ensino, além de modificar as fotografias da época. Qualquer dissidente, seja um escritor, artista, poeta, ator, iria ser demonizado, difamado e considerado um inimigo do povo. Passaria por um sistema de justiça injusto e aparelhado pelo partido, sendo obrigado a confessar seus crimes. Essas pessoas eram, como dizemos hoje, canceladas pela sociedade e expurgadas totalmente da vida social, muitas vezes indo parar num gulag, ou até mesmo sendo executadas. É disso que se trata os movimentos coletivistas e totalitários. Eles querem destruir a personalidade dos indivíduos, as ideias próprias e o pensamento crítico, pois é a nossa individualidade que nos separa da tirania das massas. Por isso, não muito diferente de Stalin e dos comunistas do século XX, outro movimento coletivista nos dias de hoje, o progressismo, vem tentando homogeneizar o pensamento das pessoas, seja nas escolas e universidades ou em outros ambientes. Distorções dos significados das palavras e a redução do vocabulário são o que permitem essas ideologias a tornarem as pessoas cada vez mais burras e sem pensamento próprio.
Assim, a verdade passa a ser algo politicamente incorreto, e quem defendê-la corre o risco de ser cancelado pela militância furiosa ou pagar multas devido aos processos na justiça. Dizer que o governo não deveria nos roubar e controlar nossa vida passa a ser uma visão de extremistas antidemocráticos, enquanto a atitude conformista que aceita a tirania é vista como normal e até encorajada. Chegamos a um ponto em que muitos não sabem definir o que é uma mulher. Outra distorção da realidade objetiva é essa ideia que o criminoso não deve ser individualizado pelos seus crimes. Eles tentam eximir a culpa do assaltante ou estuprador, como se ele fosse uma vítima de um sistema social injusto. Assim, em vez de punição, os progressistas defendem que os agressores sejam ressocializados ou perdoados de alguma forma. Afinal, o verdadeiro culpado é o sistema econômico capitalista. O pobre coitado só matou e roubou, pois queria tomar uma cervejinha. Não teve oportunidades de enriquecer, pois teria sido injustiçado pela própria sociedade. Já a vítima e sua família? Não importa. Analisando todos esses aspectos das visões totalitárias, tanto no passado quanto no presente, podemos identificar seu modus operandi e como esses agentes de destruição tentam nos tornar confusos sobre a realidade. Seu maior inimigo é a mente esclarecida. É a população inteligente que tem capacidade de discernir o certo do errado e compreender a realidade objetiva. Enfim, esse era o grande aviso de George Orwell, de que precisamos saber filtrar o que nos é dito, pois os manipuladores estão mais perto do que pensamos, seja na grande mídia, seja nas escolas de nossas crianças. Os verdadeiros autoritários, que se fingem de pessoas do bem, querem que acreditemos que a tirania que se instaurou em vários países considerados livres é apenas uma manifestação da mais legítima democracia. A demonização das vozes que defendem pautas conservadoras e libertárias é só o começo, juntamente com o politicamente correto e a censura, para nos deixar cada vez mais próximos da distopia de 1984. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.